Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 27 de dezembro do ano 2000. Meu Pai vos criou para terem vida. Na infância, a vida de cada um é sempre do mesmo jeito. A criança, depois que dá seus primeiros passinhos, busca algo para brincar e só quer saber que a liberdade existe para se viver. Nenhuma delas sabe o que é a violência, principalmente nos seus 2 ou 3 aninhos. Depois, já com 7 anos em diante, conforme seus pais lhe ensinarem, aprende rápido as coisas. Contigo, meu filho, passas de filhos para netos o exemplo de amar, respeitar e de como devem me adorar. Vê que tão logo aprendem a cantar coisas boas. Isto é que leva uma família a ser unida. Num lar onde os pais sabem dar todo o respeito para seus filhinhos, eles crescem como as flores do campo, e deles a luz do meu Santo Espírito jamais se afasta. Entendam, filhos de meu Pai, que Ele não vos criou para morrerem, e sim para terem vida. Quem já deixou seu corpo na terra, por amor a mim, este não morreu, mas viveu. Já quem deixa seu corpo na terra, mas que vem crescendo num ambiente de falta de respeito, quando morre, não tem a mesma sorte, pois conforme seus pecados, se foram feitos só por falta de um bom orientador, este só passa por uma purificação antes, para depois vir até mim. Mas os que ensinam a violência e o abuso sexual, estes jamais alcançarão o meu reino no dia do julgamento. Um pai que ensina o seu filho para o caminho da prostituição, ele mesmo é quem joga fora o fruto que colheu e não eu. Uma mãe que vier ensinar a sua filha como deve agir sem precisar engravidar, as duas estão caindo no mesmo lugar, sem mais volta. Meu mundo que criei, nada disso era para acontecer. Mas meu inimigo não gosta de ver o respeito à virgindade. Por ele deveria ser em geral, a caminho da prostituição, e é o que vem acontecendo. Se houver uma maioria dizendo, o mundo ainda vai muito longe, esses não sabem o que dizem, pois quem fala assim, ouve meu inimigo, e não a mim. Se ouvisse a mim, jamais estariam a caminho do pecado da carne, nas drogas, nos vícios, na nudez, nos escândalos, nos roubos, nos assassinatos, nas brigas e na violência, assim como vem acontecendo até mesmo dentro de minha santa terra onde nasci. Compreendam, filhos meus, que isto sim é o fim, porque já não suporto mais ver um aparelho dentro de um lar, ensinando até mesmo os meus adolescentes como devem fazer para se protegerem da doença, usando este lixo que é tirado do inferno, até este criado pelo meu inimigo. Este criado pelo meu inimigo, que com uma pata dá, mas com a outra leva o corpo e a alma junto, porque caíram em suas armadilhas. Meus filhos, conservem vossas famílias em reparação dos vossos pequenos pecados, pois por esses não haverá punição, porque todos são pecadores, mas nem todos terão a graça de um dia poderem estar junto comigo. Jesus. Vou fazer um comentário. Mensagem maravilhosa, né? Para um fim de ano, para o que estamos vivendo. Aqui Jesus está quase que chorando e falando ao mesmo tempo, pedindo para que se endireite o ser humano da forma que está vivendo. Pais, cuidem de seus filhos, né? E hoje o que mais está acontecendo é, siga o teu caminho, é livre, tem que aprender tudo, quando não, ensina dentro da própria casa, né? E aqui Jesus, tem pessoas que dizem, mas Deus é misericordioso, mas Ele é justo, a palavra dele não vai voltar atrás. E aqui ele diz, é tu mesmo que está levando o teu filho para o buraco. Depois vai sofrer na eternidade, no inferno, vendo o teu filho junto contigo e sabendo que foi tu que botou ele lá dentro. Por tua falta de respeito.
tua falta de caridade, porque é teimoso, porque não quer ouvir. Se Deus mandou um profeta no nosso meio, nossos tempos, avisando o que é o erro, alertando o ser humano, mas tu é teimoso. Não, quem és tu para falar dessa forma? Nós temos pessoas que eram criancinhas aqui dentro do santuário, hoje são adultos, né? Caíram na prostituição e querem levar os filhos junto para a prostituição. Acha que vai alcançar o quê? O céu dessa forma? Pela teimosia? Não quer admitir que um pai não soube ensinar? Não entende o que está machucando o pai e a mãe? Né? Uma coisa que o nosso pai, Bento da Conceição, sempre nos ensinou, a união. Natal para nós era sempre sagrado, como sempre foi e sempre será. Nós morávamos em Joinville e a família toda é de Itajaí, né? E a gente sempre queria estar aqui junto com os primos, né? Tempo de festa. E o pai dizia, não, Natal é em casa, em família, todo mundo junto. Depois, sim, passou o Natal, nós vamos para lá. E foi sempre assim. Hoje o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, se bobear os filhos vão para outro lugar. Essa separação está ensinando o quê para os filhos, os pequeninos? Que não é uma união, que não é uma data sagrada, que é para estarem unidos a família. Pai, mãe e os filhos é para estar junto. Passa para os filhos, depois cresce um pouquinho, como fala aqui, né? Jesus está falando. Depois dos 7 anos, aprende muito rápido. Dos 7 anos, imagina. Cresce um pouquinho e já não quer mais estar junto com os pais. Daí, meu Deus, eu faço tudo para o meu filho estar perto de mim, mas não está. Mas não soube ensinar lá quando era pequenininho. É de pequeno que se torce o pepino, né? Diz o ditado. É lá, mostra quando ele é pequenininho, não. Tem que estar junto comigo e com o teu pai. Ou o pai, né, comigo e com a tua mãe. Sempre junto, todo o Natal. Época festiva, comemorativa, a família é para estar junto. E não fazem isso mais. Nós estamos vivendo uma época muito de troca, né, de valores. Né? Os valores estão se trocando. Está sendo tudo desvirtuado. Nós estamos vivendo uma época, eu estava sentado ali pensando, né, que eu li a mensagem hoje. Eu venho para a igreja e leio, antes de começar o texto, eu leio a mensagem. Depois fiquei meditando, a minha cabeça não é muito boa, mas tem dia que ela funciona, acho. E fiquei meditando bastante essa mensagem, né? Nós estamos vivendo um tempo que já foi passado, nós já temos isso na história, né? Se a gente for comparar, né, fazer uma comparação, nossa vida de hoje, como a que foi a de Moisés, tempo daquele povo hebreu, nós estamos vivendo igualzinho. Aquele povo estava sofrendo, precisando de ajuda, e Deus mandou Moisés, chamou, vai lá e salva o meu povo. E ele tirou das mãos dos egípcios lá, né? Abriu o Mar Vermelho. Aqui é a mesma coisa, mandou o profeta, construiu a arca, abriu o caminho para nós. Mas se afastou um pouquinho, lá também se afastou um pouco. Quando voltou, o que ele encontrou? O irmão dele não teve resistência. Tudo em profanação, tudo em festa, tudo em bagunça, esquecendo-se daquilo que tinham passado. Todas as tribulações que haviam passado, ficou por água abaixo, né? E o que aconteceu? Deus levou todos? Aqui nós estamos vivendo da mesma forma. Deus abriu nossos olhos, nós vimos a verdade. Nós temos a arca, não é a arca de Noé, mas é a arca que vai nos salvar também, né? E o profeta se afastou um pouco, mas quando Deus voltar, o que ele vai encontrar? Todo mundo adorando ele? Não, ele vai encontrar a maioria tudo disperso, né? Tudo na bagunça, tudo em festa, tudo profanando ele, tudo na prostituição. O que ele vai fazer? Acho que só com um sopro dele, né? Não vai abrir a terra, um sopro ele vai banir todos. E não é por falta de aviso, né? Então, a passagem que nós temos isso em nossa mente, para quem aprendeu, nós estamos vivendo igualzinho. Podem fazer a comparação aí, detalhe por detalhe, tudo. Nós estamos passando tudo igual novamente, né? Deus chamou a família de Noé para fazer a arca, e a maioria passavam ele construindo a arca, e a maioria passava zombando deles, né? Mas quando veio o dilúvio, queriam estar tudo junto, mas não foram, né? Essa arca está feita aqui, Deus chamou novamente uma família, em boa parte passa por aí zombando, boa parte que entra aqui dentro do santuário, sai daqui zombando. Muitas famílias nossas, né? Familiar nosso, estão na família, estão zombando, mas a hora que a porta da arca se fechar, o que vão fazer? E não vai adiantar nós chorar, né? Porque Deus está alertando nós todos, mas são teimosos. Acho que cresceu um pouquinho, já empina o nariz, é eu que mando e pronto.
não querem mais ouvir uma pessoa mais de idade. Deus deu a idade para todos nós, para a gente aprender, né? Criar juízo, ter conhecimento. Então, ouçam os mais velhos. Vocês que ainda são jovens, né? As criancinhas. Quando hoje eu tenho filho e tenho neto. Quando eu chamo a atenção de um filho meu, de um neto meu, se eu tiver que chamar a atenção, mas é muito pequenininho ainda, né? Mas é para o bem, não é para o mal. Qual é o pai que quer o mal de um filho? Mas eles torcem o nariz e não fazem, né? Acho que não, é como eu quero. Depois vai sofrer. A gente sofre junto, né? Infelizmente. Mas vai sofrer a pessoa. Sofre na carne, né? Minhas filhas hoje já são adultas. Uma agora também está namorando, eu falo para ela. Cuida que o teu corpo é teu. Quem vai sofrer na carne és tu, não sou eu. Eu vou sofrer junto, mas o maior sofrimento é teu. Então cuida. O ensinamento foi dado, mas ela é livre, né? Mas sabe o que vai fazer para a própria vida. Então, quando eu fazia minhas coisas erradas, o pai nunca concordou. Eu chegava em casa, o pai chamava atenção, né? Todos os erros que eu cometi foi culpa do meu pai? Claro que não. Ele não me educou daquela forma. Mas quando eu chegava em casa, ele me repreendia. Foi repreendendo, até que eu aprendi. Agora, então, eu aprendi, né? Assim a gente tem que fazer com os filhos. Chama atenção sempre. Chama atenção. O pai, para muitas pessoas, né? Não sei se tem esse conhecimento, porque dizia assim, o profeta é o santo e ele era assim, ele era bonzinho, é bonzinho. Bonzinho para vocês, porque vocês não conheceram o lado dele de pai como nós, né? Mas ele era justo também. Não era severo, não era brabo, ele era justo, mas cobrava. Quando a gente fazia algo que não agradava a ele, ele nem falava com a gente, para a gente sentir que tinha errado. E tem gente, mas tu é muito autoritário, tu é muito brabo. Eu acho que o meu pai era muito mais do que eu ainda, né? Porque eu vivi com ele e aprendi. Mas não era para punir a gente assim, para machucar, não, era só para chamar a atenção daquilo que estava errado. Hoje eu penso dessa forma, né? Muitas vezes que ele não queria nem conversar com a gente, porque talvez se ele falasse, ia falar palavra que ofendesse, então ele preferia ficar quieto. Mas a gente sentia. Era mais doído do que se ele tivesse dado um tapa na gente, né? O desprezo que ele dava para a gente. E é assim que Deus vai fazer conosco, gente. Viu o que ele está falando aqui? Ó? Não sou eu, é tu mesmo que está se condenando. Depois que o nosso pecado estiver exposto na frente de Jesus, o pecado vai ser tão triste para a gente, né, que tá o pecador, que a gente não vai ter coragem de estar perto dele. Então a condenação é nossa mesmo. Não vai ser ele que vai nos condenar. O nosso pecado nos condena, né? Então essa mensagem, se vocês quiserem reler, é dia 27 de dezembro do ano 2000. Pensem bastante nisso. Nós estamos vivendo numa época tão boa, né, ainda, né? Tantas pessoas passando por tantas tribulações, guerra, né? Fome, mortes, e nós aqui em paz. Mas essa paz muitas pessoas ainda também não querem. Preferem estar discutindo, em guerra, não estar bem dentro de casa, não dá para entender, né? Deus dá tudo para a gente. Nós temos tudo em nossas mãos. Um lugar como Taquaras, maravilhoso, pacato, sossegado, né? Um ambiente gostoso, uma atmosfera boa, um ar bom de ser respirado, e aqui dentro as pessoas não se entendem, né? Procura atrito, procura estar de mal um com o outro, sem se falar, passa pela gente e nem cumprimenta, deseja mal para a gente. Então, quando Jesus voltar, a justiça é dele, né? Mas nós podemos mudar um pouquinho, sim. Meu Pai vos criou para terem vida e não morte. Nós temos que pensar em viver. Ou será que todos nós que aqui estamos, né, nessa obra, acreditamos que o céu vai ser diferente? O céu vai ser cada um para si. O céu vai ser o que é meu, tu não bota a mão. Com esse aqui eu falo, com esse eu não falo. Não vai para o céu pessoa assim, né? Lá é uma união só. Um pai só e uma mãe só. E os filhos têm que ser todos unidos. Senão Deus não vai permitir. Por isso que ele diz, se meu pai não abreviasse esse dia, nenhum escaparia. Porque todos nós somos inconsequentes nas nossas atitudes, né? A gente às vezes faz coisa que não deveria ter feito. Mas pode voltar atrás. Para isso existe o perdão, né? Volte atrás, peça perdão, dê o perdão e vamos viver em paz. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade,
a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoe de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.